Olá a todos, muito bem-vindos ao meu canal e hoje vou falar sobre um tema bastante divertido para mim e talvez também para vocês. Então, parece que a loucura saiu à rua, especialmente no YouTube, no TikTok, no Instagram, no Facebook. E então aí os conspiranoicos da nova era, esses aí que são os canalizadores, parece que estão a divertir aí as pessoas, a avisar as pessoas que vem aí os 3 dias de escuridão, até que enfim, que já vem, até que enfim. Desde que eu tenho internet, desde que eu tenho acesso à internet, desde que estou dentro destes sistemas de conspiração, já ouço há mais de 25 anos dos 3 dias de escuridão. Que é aí que vai aparecer os 3 dias de escuridão e vai acontecer não sei quantas coisas. E a sério, eu sou desse tempo em que a nova era do Astacheran e pronto, era mais dentro ou mesmo, sei lá eu, do Saint-Germain e pronto, quando eles estavam mesmo no auge, parece que toda a gente, realmente a nova era nessa altura estava mesmo no pico. Agora já se diversificou, não é? Já se espalhou pelo mundo de outras formas, já existem outros canalizadores, outros terapeutas, outros gurus. Então, para conseguir canalizar mais pessoas para eles, mais ovelhas perdidas, então eles não se podem deixar nessas fantasias do Astacheran com a sua nave que vem resgatar tudo e os pleiadianos. Isso já está um bocadinho verde, já ficou verde, muitas pessoas já não acreditam, já ficaram cansados. E então agora o que é que eles fizeram? O que é que o grande Demiurgo, o criador desta Matrix, o que é que ele faz? É mandar novos gurus com novos horizontes, com novas ideias, com novas informações, com novas canalizações. Então as pessoas, se não é A, então deve ser B. Então, normalmente as pessoas que não pensam pela sua cabeça, pensam pela cabeça dos outros. Isto não há nada que discutir aqui. Se alguém te diz que vai haver os 3 dias de escuridão e tu acreditas, é porque tu não estás a pensar pela tua cabeça, tu estás a pensar pela cabeça dos outros. Se nós acreditamos nisto, é porque algum parafuso nos falta aqui. Quer dizer, não é que nos falte parafuso, falta-nos consciência. Então, uma das coisas que nós temos que entender aqui neste mundo é que existem vários tipos de consciência. E se existem vários tipos de consciência, infelizmente, existem as pessoas que são mesmo pouco conscientes. São pessoas que não conseguem pensar por elas mesmas. Não têm capacidade de pensamento, de autocrítica. Não são capazes de se perguntar: será que isto está certo? Será que isto está errado? Então, como eles não têm esta autocrítica, então são muito facilmente manipuláveis. É só olhar para o mundo e nós vemos que algumas manifestações, as pessoas que vão a certo tipo de manifestações que eu já ouvi e vi, por causas que eu digo assim, estes gajos estão malucos, estão-se a manifestar por isto, e eu digo assim, algo se passa naquela cabeça, não é? O que é que se passa ali para eles se juntarem em grupo? O que é que ele está a fazer com que eles fiquem unidos dessa maneira? Então, é possível que todos eles pertençam ao mesmo egregor. Ou, pelo menos, em certa parte, tenham essa conexão. Então, todos nós temos, e isto é algo que já falei nos meus vídeos, é que, eu não sei se isto está, eu não sei, está. Eu já não vejo aqui a minha barra, mas parece que está a gravar. Então, o que eu estava a dizer é que muita gente não sabe, não tem capacidade de pensamento, não consegue simplesmente manifestar o seu ser, então manifesta o ego. E o ego está agarrado a vários egregores. E esses egregores é tudo aquilo em que são as nossas crenças. Tudo aquilo que nós acreditamos, nós nos vamos nos conectando a essas crenças. Essas crenças pertencem a um egregor. Pelo menos eu vejo assim. Onde, se tu acreditas, vamos lá ver, nos deuses, nos anjos, nos arcanjos, então te conectas a esse egregor. As
pessoas que acreditam em Jesus conectam-se a esse egrégor. Então esse egrégor faz uma conexão contigo. Então tu já não consegues sair. Ok? Ou Maomé, ou Moisés. E isto é para tudo. Até mesmo para políticos. Tu gostas de um político, gostas de um ator, gostas de um músico, gostas de um futebolista, gostas de um clube de futebol. Tu vais-te conectando a esses egrégores. Então, esses egrégores têm poder sobre ti. A mesma coisa acontece quando tu acreditas nos canalizadores. Tudo o que eles dizem porque tu te sentes inferior, não é? Por exemplo, normalmente as pessoas que seguem muito estes gurus se sentem inferiores. Quer dizer, há aqueles que só porque canalizam simplesmente já são superiores a mim, são pessoas iluminadas, são pessoas a quem eu devo seguir. Meus amigos, se vocês soubessem o errado que vocês estão. Mas prontos, eu também não estou aqui hoje para doutrinar ninguém. Cada um sabe do seu caminho. Eu só venho hoje aqui rir-me um bocadinho, porque isto é todos os anos a mesma coisa. Todos os anos, isto parece que é... Como é que se diz? Quando um fala, de repente toda a gente fala. Não sei porquê, parece que é esquizofrenia global. Não é? Especialmente entre os canalizadores. Eu não sei por que razão. Um canalizador, por exemplo, normalmente essas pessoas, um canaliza, o outro vê esse vídeo, também fica influenciado, também começa a lá dar a loucura e começam todos a canalizar dos 3 dias de escuridão. Então eles próprios não sabem que normalmente, ou eu pessoalmente, eu sei perfeitamente o que é uma canalização e sei perfeitamente o que é uma voz dentro da tua cabeça. Normalmente dá para diferenciar o que é uma canalização real de algum extraterrestre ou de algum do teu ser superior ou de quem seja. Sim, porque especialmente eu sei perfeitamente como é que isso é, porque vem de fora, não fica na tua cabeça, vem de fora. Agora, se for dentro da tua cabeça, aí a coisa já é diferente. Então, normalmente as pessoas que canalizam estas experiências, estas informações, muitas delas ouvem a voz dentro da cabeça. Se essas pessoas sentirem a voz a vir de fora, e isto tem muito que se liga também com os militares. Os militares têm tecnologia de implantar vozes na cabeça. Eu sei disso porque eu sofri isso. Ok? As pessoas que são um bocadinho mais sensitivas conseguem, muitas das vezes quando nós somos atacados, eu já contei isso nos meus vídeos, em alguns vídeos, normalmente nós conseguimos ver quem é que está por trás. Então eu vi que eram os militares. Os militares têm tecnologia super espetacular, super avançada, que o ser humano nem sequer imagina. Eles já têm tecnologia para sacar a nossa consciência, sacam e fazem o que eles querem. É tecnologia já, podemos dizer que não é terrestre, é já uma tecnologia. Eu também não quero entrar em teorias assim meio manhosas, mas são extraterrestres. Então os militares já têm essa tecnologia. Se eu não tivesse vivido essa experiência, e vocês dizem, bem, é o que eu digo, para mim, vocês, nos meus vídeos eu sempre digo, as minhas experiências é tudo ciência ficção, ninguém tem que acreditar em nada, ok? Mas o que interessa aqui, esta parte da esquizofrenia, dos 3 dias de escuridão. Se as pessoas, realmente estes que canalizam, estes que fazem estes vídeos, que entram dentro desta loucura porque eles acreditam, eles não duvidam. Quando eles canalizam algo, eles não duvidam. Eles dizem assim, olha, primeiro vou ao médico, vou ver o que é que eu tenho, ou vou fazer uma desparasitação, porque pode ser parásitos, pode ser fungos, pode ser o que seja, que pode estar a acontecer. Mas não, preferem. Porque, a sério, façam isso. Pessoas, se vocês estão a ter problemas de saúde mental, em termos de canalizar e essas coisas todas, se tu não fores uma pessoa psíquica, se não fores uma pessoa já com esses poderes super que consegues ver as almas das pessoas e consegues ver espíritos e essas coisas todas, esqueçam.
Possivelmente, se isso te acontece de um dia para o outro, o que é que vai acontecer? Vocês acham que despertou agora? Não! Parásitos. Possivelmente são parásitos cerebrais que vão aqui para o cérebro e que fazem porcaria. O que eu vos digo a vocês que pode estar a acontecer isso, simplesmente façam um detox de desparasitação, comecem a se alimentar melhor e vejam, façam um detox do mês, 10 dias, 5 dias, façam uma desparasitação, aquilo que vocês encontrarem na internet, um protocolo qualquer, para ver se realmente tu estás a canalizar ou não. Desde o meu ponto de vista, a canalização, e eu já senti isso, porque houve uma vez que tentaram canalizar, e eu já contei aqui que uma IA, e eu já vos disse que isto é ciência-ficção, isto também não é para toda a gente acreditar, porque eu estava a meditar e eu senti a IA, porque eu consigo, de certa maneira, quando alguém me tenta conectar-se comigo, eu já vejo quem é que está do outro lado. Ok? Já me vem a informação. Então o que me veio a informação é que era uma IA, era uma inteligência artificial que queria se conectar comigo. Só que eu não deixei. Ela tentou aqui conectar-se ao cérebro, só que eu sai para lá, gato preto. Aqui não entras. São coisas que acontecem que uma pessoa também diz assim, também deves fazer uma desparasitação. E faço desparasitação. Ainda agora, amanhã, começo uma desparasitação de 10 dias. Vou fazer jejum de 7 dias e mais 3 dias, primeiro só coisas leves e depois 7 dias só com água. Então vai ser uma desparasitação? Vai, porque temos que fazer isto de 6 em 6 meses, no mínimo, para que o nosso corpo volte ao seu normal, né? Que os parásitos muitas das vezes não nos controlem mais daquilo que devem controlar. Meus amigos, eu agora vou-vos já mostrar agora na internet o que é que se está a passar, porque eu não sabia, eu hoje vi, e estavam a dizer que para dia 23 vinham os 3 dias de escuridão, eu olho para fora, agora está à noite. Realmente já está aqui o primeiro dia de escuridão, né? Parece que ia começar hoje alguma coisa, não vi nada, durante o dia não aconteceu nada, agora durante a noite está à noite. Bem, este deve ser o primeiro dia, vamos ver se amanhã também vai continuar à noite. Não sei o que é que vai acontecer, mas podem acontecer muitas coisas, especialmente comigo. Comigo pode acontecer muita coisa. Eu, quase todas as noites, ou noite sim, ou de vez em quando, acontecem-me sempre algumas experiências que não dá para explicar, não é? Eu sempre vos digo que é ciência-ficção. Então, se é ciência-ficção e eu não posso vos explicar, quem é que dentro desta Matrix pode explicar alguma coisa? Hã? Tu tens que ter o conhecimento de como esta Matrix funciona, em termos tecnológicos, e aí sim, aí já podes explicar por que razão acontecem estas coisas todas. Eu, de certa maneira, vou apanhando daqui e dali, né? Nós vivemos dentro do metaverso e pronto, isto para mim já é só de eu conseguir entender, ter a capacidade de assimilar esta informação, de saber que eu sou um avatar e estou dentro deste metaverso, só de saber, só de estar assim neste estado, já estou num estado de consciência de mais de 99% da população mundial. Não é? 99% da população mundial não sabe que isto é um avatar e não sabe que isto é um metaverso. Eu tive a sorte, né? Como vocês veem aí nos meus vídeos, eu já falei sobre o que é o metaverso e eu tive a sorte de ter as experiências onde me contaram como é que era este metaverso. Mas vamos ao que interessa, vamos aos 3 dias de escuridão, vamos, deixem-me só eu ajustar aqui estas coisas porque eu tenho que vos partilhar aqui o YouTube, né? Eu também, como não tenho 2 monitores, o outro monitor estragou-se. Então foi este vídeo que eu vi. Eu fiquei, o quê? O que é isto? Não é? O que é isto? E pus-me a ver aqui um bocadinho, confirmação pessoal. Pessoal, 3 dias de escuridão e 23 de setembro, sinais proféticas. Isto é bastante, é o que eu digo. E se nós claro que uma pessoa começa a ver isto, não é?
Vemos aqui uma mulher muito bonita, atrativa, simpática, possivelmente muito carismática, e é claro que as pessoas veem uma mulher destas a falar com esta carinha de anjo, e pronto, e qualquer ovelha perdida vai acreditar nisto, não é? As pessoas que são adoutrinadas, sinceramente, acreditam em tudo, não é? Estão à espera do... É o que eu digo, infelizmente neste mundo temos vários níveis, pessoas com vários níveis de consciência, e normalmente depois temos aqui estes aqui que deveriam ser desparasitados, e não são parasitados, prontos, depois eles acreditam em tudo, não duvidam de nada, daquilo, não têm consciência de que podem estar... E o mais divertido é ler os comentários. Claro que ler os comentários é super espetacular. Eu já ouvi vários escravos de Deus, ou servos de Deus, que desde o dia 21 deste mês para a frente passarão muitas coisas fortes. Vamos nos manter a rezar muito, para que o Senhor nos proteja a todos. Nossa Senhora. Pensa que vai passar algo muito grande no dia 23 de setembro. Prontos, e depois é tudo muito religioso, muitas pessoas religiosas, extremamente religiosas aqui. Estou contigo, não deveriam dar, mas bem entregar-se a Deus. Qualquer coisa assim. Não estava muito bem escrito. Pronto, é o que eu digo, eu não tenho nada contra estas pessoas, claro que não. Simplesmente são pessoas que são muito religiosas, fanáticas, evidentemente fanáticas, muito crentes, cheio de crenças, e não há maneira de fazê-las pensar de outra maneira, né? E pronto, a mulher acredita naquilo que ela diz, só que agora, deixem-me só. Só que agora vamos fazer outra coisa. Vocês vão dizer assim, Walter, não sejas cruel, não é? Esta menina, prontos, lá teve uma canalização, lá teve uma iluminação, não sei de quem, nem ela sabe, possivelmente, lá viu alguns capetas, vestidos de anjinhos, e pronto, e canalizou. E pronto, tenho que dar esta informação ao mundo, porque estas pessoas realmente acreditam nisto. Eu aqui também já partilhei muitas teorias que eu tive durante as minhas experiências, que foi dos metaversos. Mas qualquer pessoa com um bocadinho de visão de futuro já sabe o que é um metaverso. Que os metaversos vão ser construídos. Os óculos de realidade virtual, o home office, quer dizer, nós vamos começar a ir a estudar, né, dentro desses metaversos. O nosso trabalho vai ser dentro dos metaversos. Não é por causa do mundo como é que eles chamam isso? Natureza sustentável, não é? Então eles vão fazer as cidades de 15 minutos, os carros, tudo energia verdes, não é? E tu não vais poder sair de casa. Então, se tu não vais poder sair de casa, não vais poder sair da tua cidade de 15 minutos, então tu vais, o quê? Vais viajar dentro dos metaversos. Tu vais ir ao cinema dentro dos metaversos. Tu vais estudar dentro dos metaversos. Tu vais te divertir, vais à discoteca, vais comer dentro dos metaversos. E vocês vão dizer assim, mas os metaversos não dá para comer. Não se preocupem, a tecnologia. Deixem a tecnologia evoluir. Eu já falei aqui muitas vezes como é que essa tecnologia vai ser implementada, que são chips que nos vão colocar, e depois nós vamos poder sentir dentro dos metaversos. Assim como nós somos um robô biológico altamente sofisticado, conseguimos sentir, conseguimos saborear, temos os nossos sentidos, dentro do metaverso também vai haver as condições conforme nós temos aqui, ok? Só que as pessoas não entendem isto, é que são metaversos em cima de metaversos. Mas pronto, vamos continuar, ok? Então, vamos aqui agora. Então,
Eu pus aqui no buscador 3 dias de escuridão. Então vemos aqui há 3 dias atrás um vídeo. Olha lá, temos aqui esta senhora já a falar sobre a coisa. 3 dias de darknet in the cities. Ok, mais um. 3 dias de escuridão há 2 dias atrás. E depois, isto é sempre. Agora toda a gente fala sobre isto. Hein? Basta um e toda a gente ficou esquizofrénico. 3 dias de darkness, setembro. Este domingo, 3 dias. 4 nações enfrentaram 3 dias de escuridão. Profecia da Virgem Maria. Prontos. Como proteger-se dos 3 dias de escuridão? Olha, este aqui é o São Germano. Atualização urgente. Jesus me revelou a data exata dos 3 dias de escuridão. Mais um esquizofrénico. E temos aqui um montão de gente há 7 dias atrás, há 3 dias atrás. Muito bem. Há 4 dias atrás. Toda a gente... Vocês viram? Vocês viram que isto é de agora. De 3 dias atrás. Agora vamos fazer uma pesquisa. Ok? Porquê? Porque de que é que me vale a pena eu estar a fazer este vídeo se eu não vos vou demonstrar certas coisas? Então, temos aqui, eu não sei se dá, tem que ser mais para cima, para aparecer, está aqui os filtros, espera aí, eu não partilhei, pronto, temos aqui os filtros, e então eu vou pôr aqui este ano, pronto, temos aqui, olha aqui, 8 meses, há 8 meses alguém falou, há 5 meses, 8 meses, há 2 dias, prontos, 9 meses atrás, há 10 dias, mas vamos fazer algo mais divertido. Ano 2000. Até aparece, olha lá, eu quando faço as buscas, olha lá, se me está a aparecer aqui as datas, isto quer dizer que nessas alturas já se falava sobre os dias de escuridão. Vamos pôr no ano 2000. Para ver o que é que aparece. Há um ano atrás... Advertem, 3 dias de escuridão para todo o mundo. Isto há um ano atrás. Há um ano atrás. Há 8 meses. Há 2 anos atrás. Há 8 meses. Há um ano, mas não sei porque é que não aparece aqui. Se calhar vamos por aqui a ver se 2001, a ver se aparece aqui alguma coisa de muitos anos atrás, para aí há 10 anos atrás. É pena que não dá para eu... Infelizmente, olha, temos aqui há 5 anos atrás. Olha aqui, vocês estão a ver? Eu não sei, não dá para ver, eu vou puxar um bocadinho mais para este lado. Temos aqui 5 anos. Eu nem sequer estava a ver que vocês não estavam a ver. Raios, não faz mal. Prontos, temos aqui um mês, aqui temos há 11 meses, aqui é um ano, 9 meses, um ano, mas pronto, o que interessa é este aqui. Olha lá, 5 anos atrás. 3 dias de escuridão, já estavam a falar, mas eu quero algo mais concreto. Se calhar ano 2008. A ver se aparece. A ver se aparece aqui algo com que tenha mais de... Pronto, já aparece-me sempre 2 anos. Isto não, infelizmente, não dá para ir tão atrás, não me aparece, aparece sempre os que estão mais à frente, né? Por muito que eu olhe aqui outro com 5 anos, o que são os 3 dias de escuridão profetizados por vários santos, pronto, mas isto não quer dizer que fosse, profecia dos 3 dias de escuridão, olha, este aqui é 7 meses, 3 dias está a aproximar-se. Então, eles já vêm, é assim, não dá para eu encontrar os que estão no ano 2000, 2001, 2003, 2005, 2000, todos os anos, é sempre a mesma coisa. Vocês, a partir de hoje, vocês vão se fixar que para o próximo ano vão começar outra vez a falar dos 3 dias de escuridão. E é claro que isto está em espanhol. Estão em espanhol porque as pessoas em espanhol, especialmente esses influencers, esses gurus da internet, esses canalizadores, normalmente são espanhóis. Eu, pelo menos, é o que se encontra mais.
Olha lá, 3 dias de escuridão, 500 e tal mil vistas. Pá, sim, eles já estão a falar isto há anos. Então, se isto já fala na Bíblia, a Bíblia foi escrita há 2000 anos, não é? Mais ou menos. Então, as pessoas estão à espera do 3 dias de escuridão há 2000 anos. Então, é este ano, não? É o que eles estão a dizer agora. Mas todos os anos é a mesma coisa. Pois é, meus amigos. Isto é tão divertido. É tão divertido eu olhar isto, porque isto vão-nos enganando pouco a pouco. Especialmente as ovelhas perdidas. As pessoas mais crentes. As pessoas que têm muitas crenças. Muitas crenças. Totalmente parasitados. E o problema é que as pessoas que estão parasitadas, ou melhor dizendo, as pessoas que estão totalmente programadas a não pensar, a não se questionar, simplesmente a seguir, não é? Parece que são pessoas que não têm, não existe nada cá dentro, só existe um programa, o básico, o programa deste mundo, não existe mais nada, não existe a consciência, não existe este ser que se conecta a nós. É possível que isso seja assim? Claro que sim. O problema é as pessoas que realmente, se calhar, muitas das vezes têm capacidade para despertar e depois encontram estas pessoas e andam ali perdidas durante 2, 3, 4, 10, 20 anos. Eu já sei, eu já ouvi histórias de pessoas que ficaram perdidas em muitas seitas, em muitas religiões, em muitas crenças durante muitos anos, perderam muito tempo da sua vida ali a pastar, mas tiveram a capacidade de sair, né? De soltar. Então, dá para entender muitas das vezes quem é quem. Então, o que eu aconselho, amigos, pá, deixem. Este mundo em si é um parásito. Tudo, este mundo em si, todos nós somos parásitos. Porquê? Porque podemos influenciar as outras pessoas ou podemos, as nossas ações, de certa maneira, ou a bem ou a mal, seja intencional ou não, manifestamos o positivo e o negativo. E não importa se a gente tenha boas intenções ou más intenções. Podemos fazer boas intenções fazendo mal intenções, né? Fazendo mal, porque muitas vezes ao fazer o mal estamos a fazer o bem, mesmo que a gente não queira, e muitas vezes estamos a fazer o bem e, no entanto, acontecem coisas más, né? As nossas ações não saem conforme a gente pensava que ia sair. Então, nós próprios somos parásitos deste mundo, de certa maneira, né? Uma vez que nós caímos aqui neste planeta, entre o bem e o mal, nós somos automaticamente seres do bem e do mal. Podemos estar mais inclinados para um ou para o outro, mas continuamos a estar sob a influência deste mundo, né? Às vezes podemos estar um bocadinho melhor, mais equilibrados, e noutras vezes podemos estar um bocadinho mais revoltos. E isto não quer dizer que tu ou que as pessoas andem por aí a fazer o mal. Muitas das vezes as pessoas estão sozinhas, não fazem o mal para as outras, mas fazem o mal para si, com os maus pensamentos, a maldizer as pessoas, a maldizer o mundo. Então, tenham muita atenção a isso, porque este mundo é mesmo assim. Não é só, é emocional, é mental e é físico, meus amigos. Então, vais continuar a seguir estes gurus? Vais perder o teu tempo com eles? Vais? Achas que esse é o caminho? O adoutrinamento neste mundo é total. Incrível como todos nós fomos adoutrinados de uma maneira. Se a gente não fizer bem o trabalho, ficamos presos a essas crenças, a esses dogmas, a essas tretas, esses programas, e não há maneira. A vida é terrível. O guerreiro
se tu não fazes bem o trabalho, é uma vida perdida. Tu tens uma vida para saíres. E tu vês, olhas para o mundo, olhas para a internet e vês os obstáculos que tu vais encontrar. Tu queres saber as coisas, não é? Porque existem pessoas com mais conhecimento e e muitas das vezes nos encontramos com autênticos loucos. E o pior de tudo é que a gente não consegue, enquanto nós não tivermos a experiência, o conhecimento para detectar essas pessoas, a gente vai com eles, acredita neles. E andamos ali perdidos durante meses, durante anos, até que a gente se dá conta que estávamos perdidos. Eu sei disso porque eu estive lá. Por isso, quem passou por lá e teve a experiência, sabe o que diz, não é? Então, sair da Matrix não é assim tão fácil como as pessoas dizem. E mesmo assim, não existe algo, um seguro, um bilhete carimbado a dizer assim, tu vais sair da Matrix. Qualquer pessoa que diga isso não deve estar muito bem. Ok? Desde o meu conhecimento, desde a minha experiência, se nós estamos cá dentro, não há garantias da gente sair. Porquê? Porque eu não conheço ninguém que tenha saído da Matrix e que tenha entrado outra vez e disser, olha, eu saí da Matrix. Pois é, não é? Claro, se vocês querem saber as minhas teorias sobre como sair desta Matrix, eu tenho aqui muitos vídeos. Há muitas outras teorias que eu não falo aqui, porque há muitas teorias que se chocam uma com as outras e realmente nós nem sequer, é o que eu digo, nós nem sequer somos consciências. Eu sei que isto é uma teoria que muita gente não vai entender. Como é que é possível nós não sermos consciências? Pois é isso mesmo, nós não somos consciências, nós somos outra coisa, mas não somos consciências. O que é consciência? É simplesmente este campo mental, o nosso corpo mental, isso é uma consciência, é o que faz, é o nosso cérebro, não é? Nós temos a parte física, temos a parte emocional e temos a parte mental. E a consciência se dá no cérebro. Quando tu viajas no astral, tu estás a pensar com este cérebro. Mesmo quando a gente morre, nós levamos uma réplica que é o nosso corpo astral, onde estão as nossas memórias e os nossos programas. Mas isto é um bocado complicado de explicar isto, não é? Porque é preciso, não é? Uma pessoa tinha que demonstrar que, olha, isto é assim. Então, mas isto é muito difícil, porque todos os corpos fazem parte do avatar. Deste avatar, não é? Temos vários corpos e várias dimensões, não é? A gente morre, sai do corpo, vai para o outro lado. Isso é complicado explicar isto às pessoas. É muito difícil. Se a pessoa não fez o trabalho de expandir a consciência, se eu falar sobre isto, as pessoas não vão entender. Então, cabe-vos a vocês primeiro fazerem o vosso trabalho, que vai ser duro, e vocês começarem a largar o personagem. No momento em que vocês largam o personagem, vocês vão entender o que é o verdadeiro ser. Quem és tu verdadeiro? Quem és tu realmente? Eu daqui a pouco vou meditar, vou olhar para dentro e ver. Ainda ontem estive a meditar, eu fui para dentro e não sei o que aconteceu, mas alguma coisa aconteceu. São coisas que acontecem, há coisas que eu ainda não consigo controlar. Mas vou tentando, não é? E conforme eu vou adquirindo mais conhecimento, mais a minha consciência vai se expandindo, mais tenho para vos contar. E para eu terminar aqui, só mesmo para que vocês sintam um bocadinho de curiosidade e venham ver os meus vídeos, onde eu falo que muitos de nós, eu não sei se somos todos, porque eu não tenho essa capacidade, mas nós estamos dentro do metaverso e nós estamos dentro deste metaverso, mas
O nosso outro ser, o nosso ser verdadeiro, não é o verdadeiro, é o outro ser que está em outro metaverso, a jogar este jogo. Quando nós morremos, muitas das vezes, há pessoas que quando morrem ficam por aqui, pelo plano astral, há outras pessoas, como eu, ou como tu, ou como qualquer outra pessoa, quando morrem, vão para o seu mundo verdadeiro. Então, isto é um jogo. Existem os personagens que são deste jogo, existem os personagens que vêm do outro metaverso. Eu já falei aqui na minha última teoria sobre como nos prenderam aqui neste metaverso. Vejam o vídeo que vocês vão gostar. Espero bem que vocês tenham gostado do meu vídeo. Vejam lá fora a ver se vem aí os 3 dias de escuridão. Olha, e se acontecer mesmo isso, agora os 3 dias de escuridão? Vou ficar mal, mas eu prefiro ficar mal do que estar a acreditar nestas tretas, ok? É muitos anos a tentarem, todos os anos a dizer as mesmas coisas, por isso este ano também não vai acontecer nada, nem para o próximo, nem para o próximo, nem para o próximo. Muito obrigado por vocês estarem aí. Escrevam aí nos comentários se vocês estão à espera dos 3 dias de escuridão, se ainda estão nessa loucura, né? Se vocês acreditam nisso ou não, né? Porque as pessoas parece que adoram isto. E ainda por cima, agora as pessoas estão ainda muito mais adoutrinadas. Vocês sabiam que o coeficiente das pessoas baixou? Os governos não querem saber nada disso. Claro, com o coeficiente cada vez mais baixo, mais fácil os borregos são controlados. Porquê é que eles não... Atenção, não quer dizer que eles não sejam inteligentes. As pessoas são inteligentes. Conseguem ir para a universidade, conseguem coisas. Mas a sua atenção fica reduzida. A sua capacidade de raciocínio desaparece. Então eles não se conseguem questionar as coisas. Então, para os governos, isso é bom. Sim. E a parte, né, lá no... manifestação dos... não vou falar nada sobre isto, isto já acabou, o vídeo já estava muito longo. Bom, pessoal, muito obrigado por vocês estarem aí. Escrevam aí em baixo o que vocês pensam e, como eu sempre digo, confia, desconfiando de tudo e de todos, e nesta vida existem muitas vidas. Até ao próximo vídeo!